Olá, gente, boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 14/5 de 2020. Nós vamos iniciar agora mais uma videoaula, hoje com História e Geografia, tá? Na nossa aula de História de hoje, a gente vai iniciar a partir da página 246 do módulo 2, falando sobre as terras indígenas. Esse módulo ele é bem enfático com relação aos povos indígenas. E assim, a gente tem que entender a importância desses povos para a formação da nossa gente, para a formação da nossa cultura, a importância dos povos indígenas para o Brasil. E é por isso que esse módulo ele traz assim, de forma até um tanto meio extensiva, ou seja, bem longa, diversos assuntos relacionados aos povos indígenas. Pronto, tratando disso, nós vamos aí na página 246 estudar um pouco as terras indígenas, certo? Nós temos um breve conceito, em seguida tem um mapa, né? Que tem uma legenda aqui ao lado, vocês vão dar uma olhada. Aí tem essa questão aqui. Depois a gente vai ver sobre os indígenas lutando por suas terras. Por quê? Como eu já falei para vocês em algumas aulas, os índios por muito tempo eles estiveram aqui no Brasil. Foram os primeiros habitantes da nossa terra. Mas só que com a chegada dos europeus e de outros povos aqui, eles foram perdendo o seu espaço pela expansão das atividades econômicas agropecuárias. Esse pessoal chegou primeiro para explorar o pau-brasil, né? Era uma riqueza natural que nós tínhamos. Depois do pau-brasil, eles começaram a desenvolver atividades agrícolas extensivas, plantação de cana-de-açúcar, café e outras lavouras, e também a criação de gado. E isso exigiu a exploração de muita terra, porque não se podia fazer isso uma atividade econômica de grande lucratividade com pouca terra. E foi a partir daí que começou a pressão contra os índios, que dominavam a maior parte desse território, em busca da tomada dessas terras, certo? E hoje os índios estão lutando para permanecer na mata, para permanecer no seu local. Aí tem algumas descrições desses fatos. E aqui na página 248 tem a atividade que é composta de apenas uma questão. Certo? Vocês vão ler a página 246 e 247, observar. Em seguida, vocês vão responder a atividade da página 248, que é apenas uma questão. Aí tem essa foto, tem essa enquete, e aí tem a letra A, a letra B e a letra C. A letra A diz assim: de acordo com o relato, por que a demarcação de terras indígenas é importante? Está dizendo aqui, viu? Letra B. De que forma os povos indígenas têm se mobilizado para lutar pela demarcação de terras? Letra C. Em sua opinião, a demarcação de terras indígenas é importante? Por quê? Converse com seus colegas. Então vocês vão, depois que leem, vão responder essas questões, certo? Agora vamos para a geografia. Aqui em geografia, a partir da página 287, nós vamos estudar também as terras indígenas quilombolas, certo? As terras indígenas e quilombolas. As terras indígenas, como eu já falei para vocês há pouco tempo, e nós já iniciamos esse estudo lá em História, são as terras dos índios. E as terras quilombolas são elas terras que foram dominadas pelo pessoal e fugiam da escravatura, da escravidão. Os negros conseguiam fugir da escravatura, se reuniam nos quilombos, e daí construíram essas terras quilombolas, certo? Aí nós vamos ler um breve texto. Temos o exemplo do índio do quilombo, certo? E vamos em seguida fazer isso aqui. Lembrando que tem um site aí, você precisa acessar para responder essa atividade, tá certo? Essa atividade aí, você vai acessar esse site para iniciar algumas coisas e depois vão responder, tá bom? E é a primeira. E a segunda, você vai escrever um pequeno texto e represente a importância da valorização das diferentes culturas para o Brasil. Falando em cultura para o Brasil, eu queria assim dialogar com vocês com relação a isso, porque como eu sempre falo nas outras aulas, nós estamos falando de índios, enfim, e de outros povos, que a nossa cultura, a cultura brasileira, ela é uma cultura mista. Como assim uma cultura mista? É uma cultura que tem influência de diversas culturas, inclusive
da cultura indígena e da cultura escravocrata, da cultura negra, né? Então a gente vai, depois que a gente fizer essa pesquisa na questão 1, a gente também pode dar uma pesquisada sobre as diferentes culturas que constituem a cultura brasileira, e daí não vai copiar na questão 2 o que a gente encontrou na internet. Não, a gente vai pesquisar na internet, vai ler e vai copiar o que a gente entendeu, sem precisar ser muito longo, certo? Uma boa aula a todos e um abraço.